história. Mas é a primeira reunião do nosso núcleo da ABC2 aqui na Federal Rural do Rio de Janeiro no ano. A gente em janeiro não fez mais por conta da minha vida também, porque eu estava muito enrolado. Inicialmente era até janeiro que eu estava tentando com a Cecília, mas a nossa palestrante, mas foi melhor para fevereiro, mas caiu como uma luva para mim também, porque janeiro foi complexo. Então, assim, mas estamos começando hoje, no dia 22 de fevereiro, tá? Mais uma reunião, mais um ano que a gente vai estar aí juntos, trabalhando com o nosso núcleo. Saúde o pessoal que já chegou, tem gente que ainda vai entrar, e tem pessoas, acho que a maior parte acaba vendo depois, faz parte, é esse mesmo, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Assim, a universidade já com uma coisa mais híbrida, começando aí uma presencialidade provavelmente já no dia 7 de março, aí pelo menos para as práticas, com certeza, mas tem as suas guerras aí, né? Mas o fato é que a gente ainda está aqui mantendo nossas reuniões remotas, a gente vai conversar mais sobre isso ainda, mas muito provavelmente eu tenho uma tendência muito grande de manter remoto, com eventualmente alguns encontros. Acho que seu noivo está entrando, Breno Lima. A gente pretende ter, sim, encontros presenciais, depois eu vou conversar isso com o Zé Diogo, pessoal da nossa co-liderança, mas talvez a gente mantenha uma carga razoável de remoto ainda, porque tem pessoas, às vezes, dos outros campi que estão participando, e tudo isso pode influenciar. Tá? Mas a gente vai vendo isso aí ao longo, a gente tem nosso bendito grupo lá do Zap, vocês estão todos lá para ficar sabendo disso. Mas hoje a gente vai começar com uma oração, obviamente, e depois eu apresento a nossa convidada, tá? Vou pedir para o Zé Diogo agora para a gente começar? Claro, sem dúvida. Então, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas reunidos, Pai, para ouvirmos essa palestra, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor possa falar através da palestrante de hoje e que nós possamos ter uma noite agradável, que nós possamos ter uma noite, né, que nos agregue muito, agregue o nosso conhecimento e que seja uma noite de conversa, de troca de ideias e que nós possamos fazer tudo na Tua santa paz. Esteja conduzindo essa reunião conforme a Tua santa vontade. É isso que eu te peço, já te agradecendo, em nome do Filho amado de Jesus, que vive e reina hoje para sempre. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje quem vai estar falando para a gente é a Cecília Costa. Cecília, que eu tive a oportunidade de conhecer na semana de estudos, né? Na semana de estudos avançados da ABC2 em Petrópolis, né? Não faz muito tempo, e agora Petrópolis passando por uma situação muito difícil, né? Que nós sabemos, mas foi tão legal aquela semana em Petrópolis que a gente participou, e falar que eu pude conhecer a Cecília, desenvolver amizade com ela. E vocês sabem que a gente sempre procura, a gente tem às vezes nossos estudos aqui internos, mas a gente tem que procurar trazer pessoas da ABC2, desde os mais famosos, aqueles que não são tão famosos, mas não tem problema, são tão importantes quanto e eles agregam muito, porque não tem essa de famoso. Famoso é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas essa é uma pessoa que eu já queria ter trazido há um tempo, eu gosto muito dela, e eu não vou ficar apresentando a Cecília, que ela mesma vai se apresentar, vai contextualizar o caminho dela, quem ela é e tal, a ligação que ela tem com o Rio, que ela tem uma ligação com o Rio, e ela vai estar falando para vocês aí, aproveitem a palestra, que com certeza vocês vão gostar muito. Cecília, seja bem-vinda, eu vou fechar minha câmera, meu microfone, e aí você está livre para falar, tá bom? Um abraço. Boa noite, pessoal. Arthur, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. É uma honra, na verdade, estar aqui na primeira reunião de vocês do ano. Vocês já estão vendo aí pelo meu sotaque que eu não sou daí, eu sou nordestina, com muito orgulho, sou recifense. E como o Arthur falou, a gente se conheceu na segunda semana de estudos avançados, que ocorreu em Petrópolis, em 2017. Parece que faz menos tempo do que isso. E aí a gente começou a trocar figurinha. Na realidade, nessa época, eu morava aí no Rio, eu estudei na UF. Meus primeiros semestres da graduação foram na UF, na Federal Fluminense. E morava especificamente em São Gonçalo. Depois eu morei um tempinho em Maricá. E acabei retornando para Recife, que é minha cidade natal, no finzinho de 2017, comecinho de 2018. Arthur entrou em contato comigo, na verdade, em outubro do ano passado, quando ele viu que eu fiz uma palestra lá na Associação Brasileira, no Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que é a ABES, que foi em Curitiba. Então, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre auditorias de sistema de
de segurança da água, não sei se vocês já ouviram falar de plano de segurança da água. E aí Arthur viu que eu estava postando, né, nos stories, nos status da vida, e ele perguntou se eu podia conversar um pouquinho com vocês sobre como é o meu trabalho, quais são os desafios da área ambiental, algumas coisas que a gente veio trocando figurinha desde então. E aí estava combinado para ser em dezembro, depois foi para janeiro, e depois eu só pude em fevereiro. Minha vida tem sido uma loucura no trabalho, né? Eu estava viajando na fase que seria, inclusive, aí eu pedi para Arthur remarcar para essa data de hoje. Mas é uma honra estar aqui com vocês. O tema de hoje, na verdade, é algo que Deus tem incomodado muito meu coração, e foi uma coincidência a gente trocar essa figurinha aí com o Arthur, porque Deus tem incomodado muito meu coração sobre os reais propósitos do nosso trabalho. Quando eu falar de trabalho durante a apresentação, vocês entendam aí, que eu sei que a maioria de vocês tem a maior relação com a academia, como trabalhos acadêmicos também, na área de pesquisa, enfim. E até mesmo o processo da graduação, né? Que às vezes a gente fica procurando, buscando entender qual é o sentido de tudo, principalmente em fases de frustração. E aí eu falo também da prática, que são os desafios profissionais na área ambiental, inclusive na perspectiva cristã. E aí, já iniciando, né, eu já iniciei falando um pouquinho sobre mim. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Sim, tá perfeito. Estamos tá sim. perfeito. A fotinha aí que eu mandei para Arthur, não tinha nenhuma foto assim mais legalzinha para mandar, eu mandei a do Facebook mesmo. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu não quero começar falando sobre o que eu faço, o que eu trabalho, eu quero começar falando diferente, né? Porque, na verdade, a gente tem essa pressão aí social para já começar se apresentando com a nossa área profissional, com a nossa área acadêmica, depois dizendo a nossa idade. E aí eu quero falar sobre quem é Cecília de fato aqui, quais são os meus hobbies, meus relacionamentos, minha família e, por último, o trabalho e o estudo. Então, na verdade, eu sou uma pessoa muito sistemática e eu acabo não conseguindo ter muitos hobbies, porque eu acabo tornando eles uma obrigação para mim. Exemplo disso é que eu estava no período passado, eu tinha decidido retomar as aulas de inglês para ter mais contato com a área de conversação, né? Eu já tinha o inglês, mas eu queria retomar a conversação para retomar, de fato, o contato com a língua. E aí isso virou, de fato, uma obrigação, né? Eu queria dar tudo de mim, queria ser perfeita nas aulas e deixou de ser um hobby. Então, eu tenho muita dificuldade de ter hobbies, mas ultimamente, por influência de uma amiga minha, eu tenho assistido doramas. Então, assisti um dorama completo, estava começando a assistir outro, mas por falta de tempo, eu acabo não conseguindo ter muitos hobbies. Então, eu coloquei até em parênteses aí como primeiro para ficar como um lembrete para mim, porque a gente precisa desse tempo, né? De descanso e de fazer coisas que não são obrigações, é importante para a gente. Relacionamentos, eu tenho um noivo, a gente vai casar esse ano, ele tá aí, é Breno. Linda! A gente vai casar esse ano, então vocês imaginam também que não dá para ter muitos hobbies, porque o tempo livre a gente tá lá batendo a cabeça para pensar em fornecedor, onde é que vai morar, se vai alugar apartamento. Então tem sido um ano de muitos desafios para mim. Família, eu tenho uma família maravilhosa. Quando eu fui morar no Rio foi justamente porque minha mãe tinha casado com meu padrasto, né? Eu moro com a minha mãe e o meu padrasto atualmente. E aí meu padrasto é daí, e ele estava trabalhando aí na fase que eles casaram, estava com um contrato, e ela precisou se mudar, e eu fui com ela, né? Ainda estava iniciando a graduação. E tendo contato ainda com a área profissional. Então, eu precisei ir com ela, precisei sair de Recife. E aí, meus pais são separados, meu pai tem uma nova família hoje, inclusive o nome da minha irmã também é Cecília. Algumas pessoas dizem que é uma homenagem, né, como ele diz, outras pessoas dizem que é falta de criatividade, mas eu prefiro ficar com a interpretação de que foi uma homenagem mesmo. O nome dela é Maria Cecília, né, o meu só é Cecília, e é uma criança linda aí, de 4 anos, que está enfrentando esse dilema, né, de ter ficado presa nesses 2 anos da pandemia, e ter essa dificuldade de sociabilidade, mas enfim, eu tenho uma família linda, tenho uma avó, que vocês vão ver mais pra frente durante a palestra, uma fotinha dela, que é maravilhosa, o meu xodó, e com que eu trabalho e estudo. Hoje eu trabalho na Companhia Pernambucana de Saneamento, que foi o motivo de eu ter voltado para Recife. Eu passei no concurso da Compesa, né, a gente chama de Compesa aqui, como técnica em saneamento, né? Eu tenho um curso técnico que eu concluí em 2016, que foi no IFPE, e antes de ir para o Rio, eu fiz a prova do concurso, e quando corrigi a prova, eu já imaginei que eu ia passar, mas ainda assim eu topei para o Rio, e larguei faculdade aqui e tal, fui fazer faculdade aí no Rio,
mas eu não imaginei que iam me chamar ainda no fim de 2017. E aí, por ter a necessidade de trabalhar durante a graduação, eu queria muito ter optado inicialmente por engenharia ambiental, né, engenharia sanitária, que inclusive, por coincidência, foi onde eu palestrei pela ABS, no Congresso de Engenharia Sanitária, mas não pude fazer nenhuma área de engenharia justamente por conta da minha necessidade de precisar trabalhar, né? Vocês imaginam aí, acho que a galera que é de universidade pública sabe que a área de engenharia sempre é vespertino, né? Sempre é um curso diurno. Então, eu optei por administração na época, porque eu queria muito trabalhar com gestão. Quando os meus professores do ensino técnico falavam sobre tecnologias, a gente lia artigos e via novas tecnologias, eu sempre falava que eu não queria trabalhar com isso, porque eu já via tecnologia demais, eu já via iniciativa de pesquisa demais, mas eu não via tomada de decisão para utilizar isso, de fato, como para agregar valor na sociedade. Então, eu sempre falava que eu queria trabalhar na área de gestão. Isso, assim, eu muito nova, né? Com 15, 16 anos. E eu tenho 24 anos, continuo ainda muito nova, mas um pouquinho mais velha do que a Cecília, com 15, 16 anos, que começou a decidir por essa área que atualmente eu estou. Então, hoje eu trabalho na Compesa e estudo administração. Estou terminando administração entre idas e vindas, né? Porque eu comecei aí no Rio, precisei vir para cá, passei um tempo no interior do estado morando em Petrolina, então passei um tempo trancada. Ainda teve pandemia e tudo mais que acabou prejudicando um pouquinho a finalização, mas se Deus quiser, estou concluindo em agosto. Então, por que eu faço o que eu faço, né? Acho que não é suficiente a gente falar somente o que a gente faz. E é justamente já introduzindo um pouquinho do que eu vou trazer para vocês, né? Do sentido do que a gente faz, a gente sempre está se lembrando das nossas motivações. Então, como eu falei, com 15 anos eu já tinha essa perspectiva de pensar em lidar com gestão, justamente porque eu via que era uma carência, mas algo me incomodava muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu procurava ver aquilo que me deixava insatisfeita e tentar mudar aquilo que me deixava insatisfeita. E para quem não conhece Recife, a situação de saneamento aqui é muito precária. Então, quando eu ia para a escola, quando eu saía de Jaboatão para Recife, né, que Jaboatão é a área metropolitana, a gente passa de cara, assim, numa parte de um canal, que deveria ser de águas pluviais, né? E na minha concepção de 14, 15 anos, para mim era totalmente normal chamar aquilo de esgoto, porque eu achava que aquilo era um canal de esgoto. E quando eu comecei a entender que aquilo não era um canal de esgoto, eu comecei a ficar muito insatisfeita com a situação e frustrada, porque eu, que estudava numa escola particular, que tinha acesso à informação, pensava que aquilo era para ter esgoto e para mim era normal não ter. E eu comecei a pensar que todo mundo deveria saber que aquilo deveria ser água pluvial, que o esgoto não deveria estar indo para lá. Então, aquilo meio que me motivou a cursar saneamento, a entrar na área. E foi uma força motriz para eu embarcar no que eu vinha construindo até agora. E qual o sentido de tudo isso, né? Eu ainda não sei. E tudo bem ainda não saber. Na verdade, o sentido de tudo isso já foi mais claro para mim. Mas, como eu disse, né, por processos de frustrações, por processos de idealizações que, na prática, a gente percebe que são diferentes, o sentido das coisas, às vezes, vão parando de fazer sentido, né? Então, eu ainda não sei qual o sentido de tudo isso. Mas eu estou sendo vulnerável com vocês aqui, inclusive, de falar que é interessante demais ver como Deus age, né, de trazer esse tema à tona numa fase que eu estou passando. E tudo bem não saber. O importante é a gente buscar entender qual é o sentido e retomar o sentido do porquê que a gente começou, né? E ver se aquilo ainda é o que Deus está falando para a gente fazer, se aquilo ainda faz sentido no nosso coração, mediante aquilo que Deus tem nos falado nos momentos de devocional, através de relacionamentos com pessoas que a gente considere pessoas que a gente pode ser vulnerável, né? Através de nossas orações. O Espírito Santo ele pode falar de várias formas, né? Então, eu ainda não sei o sentido de tudo isso ter acontecido. Acredito que a gente vai entendendo o sentido aos poucos também das coisas. E Deus é muito gracioso comigo de fato, me mostrando o sentido aos poucos. Então, vamos lá. Essa pergunta era para vocês, mas eu não sei muito bem como é que funciona aqui, se a gente consegue conversar durante a palestra, já que a palestra está sendo gravada. Então, eu vou deixar essa pergunta para fazer no final. Mas, Arthur, se você achar que dá para interromper, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, você me diz. Senão, a gente deixa para o final mesmo e eu vou dando seguimento até para não precisar cortar, né, o vídeo. Mas a ideia, então, é para vocês já irem pensando aí
como que você faz, o que vocês fazem, né, na área acadêmica, ou se tiver alguém aí que já trabalha, se enquadra nas intenções de Deus para a vida de vocês. Atualmente vocês têm enxergado, ou você tem enxergado propósito no que faz, você tem relembrado de que deveria ter propósito no que você faz, ou você está no modo automático, ou você está realmente se sentindo frustrado, não consegue ver sentido. Mas, mesmo sem ver sentido, você encontra propósito, você percebe que, de alguma forma, o que você faz está fazendo de você uma pessoa melhor, está mudando o seu caráter de alguma forma. Então, isso era uma pergunta que eu queria fazer para vocês, para entender se tem mais alguém passando por coisas parecidas com o que eu passei, e para a gente ir conversando mais para frente. Então, vou pensando aí. Eu inicio, né, a palestra trazendo um pouquinho da perspectiva do trabalho na história bíblica. Né? Eu não sei se vocês já viram esse livro de Dennis Alexander, que é a Criação e Evolução, acredito que sim, porque é um clássico da ABC2, né? Inclusive eu ganhei de Sorelli, eu esqueci de falar, mas eu e Sorelli, a gente que iniciou o grupo da ABC2 na UF, de Niterói, e ela me deu esse livro quando ela veio em Recife, em 2018, que inclusive Arthur também veio na conferência da ABC2. E aí, Dennis Alexander, no capítulo sobre quem foram Adão e Eva, ele fala algumas coisas sobre o trabalho, né, de Adão e Eva. Então, eu trouxe alguns trechos do livro para embasar essa parte do trabalho na história bíblica. Então, a humanidade feita à imagem de Deus, criada com dignidade e valor, é chamada para assumir o papel de realeza que lhe foi delegada. Ambos os sexos, governando a terra e cuidando da ordem criada. As implicações de ser feita à imagem de Deus se desenvolvem em Gênesis 2, através do trabalho, do casamento e do cuidado com a terra. Então, eu trago esses dois trechos aí de Dennis Alexander, justamente para trazer essa visão de que o trabalho também faz parte do propósito daquilo que Deus tinha para a gente quando nos fez a imagem e semelhança. Gênesis 2 deixa isso bem claro. Para ambos os sexos, não era somente para Adão, era para Adão e Eva. E aí tem mais, né? Já havia uma palavra hebraica perfeitamente boa para homem, que era ish. Não sei se pronuncia assim, alguém que saiba hebraico me corrija. A palavra mais utilizada para homem no Antigo Testamento, de fato, 1671 vezes, foi ish. Portanto, a escolha de Adam para homem parece ter sido uma ferramenta para ensinar que Adam não somente vem de Adamá, como também recebe de Deus a importante tarefa de cuidar da Adamá. O Adão da terra deve ser o cuidador da terra de Deus. Então, Adamá, que vem de terra, né, que vem dessa questão, quer dizer muito mais o cuidador da terra de Deus. Então, mais uma vez, remete ao nosso propósito de cuidar daquilo que está aqui e do trabalho em si, né? E aí, eu trago também um pouco da perspectiva bíblica do trabalho, né, que é o trabalho e a queda. Além da gente trazer a perspectiva bíblica histórica do trabalho através de Adão e Eva, eu também trago um pouquinho do trabalho e a queda. Que na época de Adão e Eva, aí no início, a gente via que, na verdade, o trabalho ele era como um serviço ao próprio Senhor. Existia um relacionamento perfeito, né, com Deus. Não havia qualquer fadiga entediante, competições impiedosas e nenhum senso de futilidade. Então, em Gênesis 2:15 e 3, do 17 a 19, deixa claro para a gente que existia, de fato, um propósito de Deus deixar a terra para Adão e Eva, e para eles cuidarem, para eles nomearem, né, a fauna e a flora. Então, existia um trabalho por trás que, na realidade, era muito mais um serviço a Deus e fazia parte daquilo do relacionamento de Deus com eles, né? Deus passeava pelo jardim do Éden junto com eles. Então, o trabalho ele é difícil após a queda, pois nós e o mundo ao nosso redor temos sido afetados pelo nosso afastamento de Deus. Por isso, não devemos nos surpreender com o fato de o trabalho ser, às vezes, difícil e doloroso. Então, assim, a gente tem que se lembrar que a perspectiva da queda traz para a gente algo que não deveria ser surpreendente, né? Que são as frustrações, que são, de fato, as dores que o pecado traz para a gente, inclusive traz também na perspectiva do trabalho. Compreender essa parte da história bíblica e o lugar do trabalho nela é, na verdade, crucial para nós como cristãos, pois ela ajuda a explicar por que o nosso trabalho sempre será, em um grau ou em outro, marcado pela frustração. Então, foi muito importante eu constatar isso e colocar isso na apresentação,
para o meu caso pessoal principalmente, porque não tem problema da gente estar frustrado, sabe? Não tem problema e não deveria ser uma surpresa e muito menos algo que nos fizesse pensar que pela frustração deixa de fazer sentido e Deus deixa de estar com a gente por conta disso. Estou frustrada, então significa que Deus não quer mais que eu esteja aqui, ou que, na verdade, Deus tem outros planos para a minha vida. Na realidade, faz parte, a frustração faz parte após a queda, entende? Então, ainda assim, às vezes o nosso lado pode ser, de fato, de mudar de área, de fato, ir seguir por outros caminhos, mas às vezes Deus quer que a gente persista, né, naquilo, independente da frustração e de fato, supere a frustração. Não podemos ter nossa identidade reduzida apenas a meros trabalhadores. Então, eu tirei esse trecho do livro Evangelho no Trabalho, de Sebastian Trager e Gregor Gilbert, que fala um pouquinho sobre como que a nossa identidade, às vezes, ela é de fato atrelada àquilo que a gente faz, né? E aí eu trago isso para lembrar que nossa identidade não deve estar atrelada somente ao que a gente faz, isso é um lembrete para mim também. A gente precisa lembrar de quem somos nós como seres humanos, de fato. E das outras perspectivas da nossa vida, sabe? A gente não tem que se limitar apenas ao que a gente trabalha e estuda, e pensar nas nossas outras necessidades também. E aí, com base no livro também do Evangelho, o Evangelho no Trabalho, que eu citei agora há pouco, eu trago essa perspectiva de indolência versus idolatria no trabalho. Essa é uma fotinha minha aí na auditoria, que eu resolvi colocar. É um dos poucos momentos que eu não estou tão frustrada na minha área, mais pra frente eu vou explicar. Mas a área que hoje eu atuo na Compesa é uma área de sistemas de gestão, né, da qualidade de meio ambiente. A gente também trabalha um pouquinho com responsabilidade social, um pouquinho com segurança do trabalho e com qualificação de material também. Então, apesar de ser uma empresa pública, eu já sinto algumas dificuldades, né, de lidar com as questões de morosidade, de às vezes falta de prioridade para a área. Então, apesar de gostar muito de fazer auditoria, às vezes a gente acaba repetindo, né, as não conformidades, as constatações, por falta de acerto. Mas, trazendo para essa perspectiva de indolência e idolatria, eu trouxe aí que às vezes a gente tem a tendência de louvar as pessoas que fazem do trabalho o centro da vida delas, né? A gente acha interessante quem trabalha muito, quem tem muito sucesso no trabalho, e às vezes a gente também acha muito interessante as pessoas que são totalmente indiferentes, né? Que só fazem o básico e que têm uma vida muito boa fora do trabalho, mas que têm uma vida indiferente dentro do trabalho. E aí a gente não pode se deixar cair nesses dois extremos, principalmente porque somos cristãos. Então, a gente não pode transformar o trabalho em um ídolo, e a gente também não pode cair na indolência, que é, de fato, na negligência, né, de trabalhar sem propósito e sem sentido. Ainda que as coisas atuem para que a gente se frustre, para que a gente passe por momentos difíceis. E aí, quando o trabalho se torna um ídolo, né? Quando o trabalho, o estudo ou qualquer coisa na área acadêmica também, no caso de vocês, se torna um ídolo. Então, eu trouxe três perspectivas que a gente pode pensar, que é quando, por exemplo, o senso de bem-estar da gente fica atrelado ao sucesso profissional acadêmico, né? Então, nosso humor fica muito volátil aos altos e baixos, né? Da questão profissional ou da questão acadêmica, digamos assim. Então, também, quando a busca por satisfação, influência, prestígio no trabalho /pesquisa começa a fazer do trabalho /pesquisa a fonte única de satisfação. Então, a gente acaba tendo uma alta sensibilidade à frustração. Tá vendo que é bem para mim isso? Se a nossa busca por alegria, satisfação e significado estiver centrado naquilo que fazemos e naquilo que estivermos realizando, no final, não encontraremos nada além do vácuo. Então, é importante a gente se lembrar que a gente não é um ser apenas que está sempre fazendo alguma coisa, né, ativista nesse ponto. Que a gente precisa a gente tem outras necessidades a suprir, e a partir do momento que a gente coloca a nossa satisfação nos nossos resultados, a gente pode cair ou na autossuficiência, né, se a gente for uma pessoa que acaba acertando muito,
ou numa eterna frustração, porque os nossos resultados às vezes não vão ser suficientes. Então, a ideia aqui, quando eu coloco no final, não encontraremos nada além do vácuo, é que a gente, como cristão, entende que a perspectiva deve ser outra, que a gente deve colocar a nossa satisfação, de fato, em Deus, né? Na nossa vida espiritual. E aí eu trago um ponto, né? A idolatria é sutil. O nosso trabalho jamais foi planejado para carregar o peso de nos oferecer a satisfação suprema e duradoura. Não deveríamos nos surpreender quando a satisfação que experimentamos através do que fazemos desvanece ou falha em nos confortar, porque ela vai falhar em nos confortar. A nossa pesquisa às vezes não vai dar certo, um dia no trabalho também não vai dar certo, alguma coisa que a gente constatou não vai ter resultado, porque na verdade as coisas são feitas para falhar mesmo. Depois da queda a gente tá suscetível, né, ao pecado e consequentemente a erros. E aí eu trarei também mais uma pergunta, mas vocês ficam para pensar aí. Você acha que seu humor muda radicalmente à medida que seu valor profissional ou acadêmico tem altos e baixos? Como você lida, né, com essa inconstância aí de humor, né? Essa vulnerabilidade ao humor. Não estou dizendo que não é normal, tá, gente? A gente fica triste, a gente fica feliz. Mas eu estou falando assim, quando há um excesso, né, de exposição a essa volatilidade de humor, essa mudança de humor, a gente precisa realmente dar uma ajustada aí para perceber o que de fato está motivando o nosso coração. Então, quando eu pergunto, é mais nesse sentido, né? Vocês se examinem aí para pensar se não só o humor tem mudado à medida que o valor de profissional tem altos e baixos, mas qual a constância disso, se isso acontece com uma certa constância. Então, para alguns, quando a fonte principal de satisfação é o trabalho, há uma insistência em priorizar apenas aquilo que acham que foram feitos para fazer. Além disso, há uma recusa em fazer ou fazer bem feito qualquer coisa além daquilo que tem paixão para fazer. Então, um dos pontos aí, pessoalmente falando, é que, pessoalmente falando, quando eu digo, é falando no meu caso, é que às vezes a gente está tão embarcado numa situação que a gente acha que tem muito valor, né, muito valor social, ou enfim, a gente vê algum valor por ter uma paixão muito forte, que às vezes a gente acaba esquecendo que a gente tem outras coisas para fazer, né? E a gente não pode deixar de lado, negligenciar essas outras coisas, como família, como a própria igreja local, ou outras questões da nossa saúde, os nossos hobbies, tanto em detrimento daquilo que a gente tem paixão para fazer, daquilo que a gente acha que foi feito para fazer. É óbvio que existem fases e fases, né? Tem fases, e há tempo para tudo embaixo do céu. Tem fases que a gente consegue, que a gente vai precisar priorizar uma coisa, e tem fases que a gente vai precisar priorizar outras. Mas o que eu quero trazer aqui é que priorizar apenas aquilo que acham que foram feitos para fazer é o perigo. E também achar, né, que a gente só foi feito para fazer uma coisa bem feita. Também é um perigo. E quando o nosso trabalho se torna principalmente uma questão de fazer diferença no mundo. Esse também é um ponto que eu trago, assim, das minhas questões pessoais, né? Porque, como eu falei aí, vocês viram no início que tem um valor social muito agregado, né, nessa área de saneamento. E com 15 anos pensar, meu Deus, todo mundo precisa saber que o canal de água pluvial não devia ter esgoto. Meu Deus, eu preciso fazer gestão porque o que falta é tomada de decisão. Então, quando eu penso nessas questões, quando eu decidi essa área, era muito com a visão voltada assim, preciso impactar o mundo de alguma forma. E aí eu botei até essa fotinha aí minha para eu lembrar, né? Que, apesar disso, pode sim existir idolatria nesses casos. Mesmo a gente tendo uma motivação muito bonita por trás, pode sim existir idolatria. Então, quando o nosso desejo de causar impacto ocupa prioridade, é provável que Deus e seus propósitos sejam expulsos do cenário. Ficamos cegos em busca dos próximos passos, pois a idolatria nos faz enxergar que há sempre mais alguma coisa para atingir. Então, agora eu sou técnica em saneamento, trabalhei na gerência de meio ambiente, depois trabalhei na gerência de excelência organizacional, depois fui para auditoria, depois estou como gerente, depois eu vou fazer um mestrado, sempre há uma coisa a mais para fazer. Depois eu vou fazer um mestrado, depois eu vou fazer uma pós, depois eu vou fazer um MBA, depois eu vou trabalhar em tal lugar.
e a sensação de satisfação vai sempre ficando mais distante. A gente não consegue se satisfazer mais em concluir uma tarefa e entender que a nossa satisfação está além daquilo. Então, quando há essa necessidade de que parece que a trave do gol, digamos assim, está sempre se afastando da gente, é interessante a gente pensar se, de fato, nosso coração mudou um pouquinho para onde ele deveria estar lotado, de quem, de fato, ele deveria estar adorando, né? Então, é por isso que eu digo que a idolatria ela é sutil. E aí, o fato de fazer a diferença ou de trabalhar para transformar o mundo pode também nos levar a negligenciar outras responsabilidades, né? Como eu falei, igreja, família, saúde, dados por Deus. Essas responsabilidades também foram dadas por Deus. A gente tem que lembrar disso. Justificando, então, esta negligência às outras áreas, porque estamos fazendo algo bom, servindo aos outros ou à sociedade. Então, por pensar que a gente está fazendo algo bom, né, no caso de estar ocupado demais, impactando a sociedade, né, trabalhando em algo que vai agregar valor, a gente acaba negligenciando e ao invés da gente pedir perdão por isso a Deus, a gente acaba justificando isso a Deus e às pessoas, né? E aí eu botei essa foto com a minha avó, como eu falei que ia ter uma foto com ela, né? Na verdade, desde que eu voltei do Rio, eu tenho priorizado muito estar com ela, tenho priorizado muito estar com a minha família. E eu, como eu falei, né, pessoalmente, essa questão da idolatria do trabalho, por achar que eu estava impactando... às vezes a gente pode até impactar, mas essa idolatria do trabalho, pela busca de impacto social, às vezes me fez já negligenciar muito a minha família, me fez já negligenciar minha igreja, por estar com a cabeça ocupada demais, ou estar cansada demais para dar a atenção pertinente. Então, eu vivo nessa corda bamba de me lembrar disso, né? Aí eu coloquei essa fotinha aí para mostrar que é uma das coisas mais importantes da minha vida. Então, muito além de trabalho e pesquisa, a gente tem que estar sempre se lembrando da nossa família, do espaço que eles ocupam para a gente, né? Do nosso propósito também, né? Como filhos, como esposa, como marido, como neto, como primo, enfim. No nosso papel também, que a gente tem esses papéis também foram atribuídos por Deus, muito além de profissão e de estudo e de área acadêmica. Gente, vou pedir desculpa para vocês pelos errinhos de digitação, viu? Vou corrigir esses errinhos, caso alguém queira essa apresentação. Toda forma de idolatria, todo ato de adoração a algo que não seja digno da nossa adoração, gerará frutos amargos em nossa vida. Então, esse livro ele também traz essa perspectiva de que quando a gente está muito amargurado, né, quando a gente tem esses frutos de amargura, às vezes isso também é um indicador de que a gente pode estar com o coração dentro da idolatria, né, idolatrando algo que não seja Jesus. Toda vez que fundamentamos a nossa vida, alegria e satisfação em Deus, não há mais em o que vem depois. Porque a gente entende que a nossa satisfação também está no agora, né? Na verdade, nosso dia a dia está pautado em viver dos frutos do Espírito e provar desses frutos do Espírito. Então, beleza, eu tenho sim pós-graduação para fazer, eu tenho sim um trabalho a concluir, mas hoje eu preciso agir conforme aquilo que fala os frutos do Espírito. Eu preciso agir com paciência. Então, a gente precisa se lembrar que, na verdade, quando a gente anda com Deus, não tem mais esse o que vem depois, porque o propósito dele também é no aqui e agora. Agora, claro, isso não faz de nós negligentes e indolentes ao pensar que a gente não tem que planejar, a gente não tem que sonhar. Muito pelo contrário, a gente tem que sonhar. Mas a nossa perspectiva de satisfação tem que estar muito bem alinhada para que a gente não viva numa constante forma de estar buscando algo mais, né? Como se fosse aquela perspectiva de fato da trave do gol estar um pouquinho mais distante. E aí a gente pode entrar num piloto automático, né? De viver sempre atrás de alguma coisa. E aí a gente parte para a prática. Eu não sei daí, né? Eu não consegui conversar com vocês para entender quem quer entrar na área ambiental, se já tem gente na área ambiental. Eu vi que tem uma pessoa que fazia química, outro que faz física, né? Arthur falou que tem um pessoal de geologia. Então, assim, essa área ambiental, de certa forma, é meio multidisciplinar, né? Então, essas áreas aí
que vocês estudam, que vocês estão na graduação, ou de repente já fazem alguma pesquisa, podem ter alguma relação com a área ambiental. E aí, especificamente no meu caso, que trabalho numa empresa, né, apesar de ser uma empresa pública, eu já coloco alguns desafios que eu já percebo que tem não só onde eu trabalho, né, bem comum por aí afora, no mercado de trabalho no geral. Na perspectiva acadêmica, a gente não tem tanto, porque os professores, e Arthur pode até falar melhor sobre isso, têm mais autonomia no trabalho, então não acaba enfrentando essas questões que eu vou trazer. Mas, na prática, né, quando a gente vai colocar, às vezes, alguns estudos em prática, eu falo isso por meio com base em algumas professoras minhas, na época do técnico, que falavam que tiveram muita dificuldade no mestrado, porque quando iam colocar algumas pesquisas em prática, elas tinham muita dificuldade de entrar em contato com o governo, de conscientizar a população, justamente por conta dessa falta de prioridade. Então, mesmo quem segue aí na área acadêmica e tem alguma relação aí, mesmo que seja adjacente à área ambiental, pode já sentir essa falta de prioridade. E aí eu trago esses 3 pontos como desafios da área ambiental, que são desafios que eu enfrento hoje, que eu entendo que são pertinentes falar, né? O primeiro é o greenwashing, não sei se alguém já ouviu falar, mas é um termo em inglês, né, que na verdade significa maquiagem verde, né, que significa pintar de verde, maquiagem verde, que é quando as empresas ou as organizações no geral falam sobre coisas que elas não têm evidências suficientes para estar falando, né? Não tem propriedades suficientes. E isso acontece muito, é mais normal do que vocês imaginam, né? Então, por exemplo, existem aí relatórios de sustentabilidade de algumas empresas, existem até certificados de ISO 14001, que é a ISO de gestão ambiental, né? Eu imagino que vocês conheçam, que muitas vezes a empresa, o organismo certificador até certifica, sendo que o organismo certificador nas auditorias externas ele não vai tão a fundo a ponto de conseguir combater greenwashing. Porque os registros, por exemplo, as evidências que são vistas nas auditorias são produzidas pelo próprio cliente. Então, se o cliente estiver agindo de má fé, ou se o cliente estiver produzindo registros que não têm coerência, ou que são falsos, a auditoria ela não pode inferir aquela falsidade, né? Eu falo isso porque eu também faço auditoria de sistema de gestão ambiental. Então, esse greenwashing é muito comum a empresa dizer que fez ações e às vezes não ter feito, ou produzir registros que às vezes não são coerentes. Às vezes isso acontece por omissão, ou por uma palavrinha a mais aqui, que dá a entender certas coisas, uma interpretação mais subjetiva, entendeu? Então, assim, é muito complicado para a gente da área, para a gente que é cristão na área ambiental, lidar com greenwashing, que a gente também não pode inferir, né? A gente, não só como profissional, mas como cristão, a gente também não pode estar acusando, né, as pessoas de estarem elaborando, digamos assim, falsos registros, sem provas o suficiente. Então, é complicado lidar com isso, porque às vezes é sutil, às vezes nem a própria pessoa, no caso, o técnico ou analista que estiver trabalhando naquilo, tem total acesso às informações e sabe que aquilo é um greenwashing. Então, é um ponto muito, muito crítico, assim, muito complicado de conseguir provar e de conseguir ter a malícia suficiente para interpretar como greenwashing, né? O segundo ponto é a falta de prioridade, né? Tanto do governo como das empresas. A gente está num governo aí que também é um pouquinho complicado nessas questões. Aqui em Pernambuco também a gente enfrenta muito disso. E as empresas, elas também vão ver primeiramente a questão do lucro, né? Até na empresa pública eu sinto muito isso. Então, às vezes, não existe o custo-benefício de mitigar aquela ação que já tinha se visto que ela tinha um impacto ambiental agregado, porque, às vezes, é muito melhor para a empresa pagar a multa do órgão ambiental do que, de fato, pagar um controle ou comprar uma máquina nova ou contratar alguém para gerir aquela ação. Então, infelizmente, essa é um pouquinho da realidade desse segundo ponto, né, da falta de prioridade. As empresas, elas ainda visam muito o lucro, e é óbvio, sempre vão visar, mas visam em detrimento da área ambiental, né? E aí a gente ainda não chegou num ponto de desenvolvimento sustentável que a gente conseguisse, de fato, equalizar, né, ter esse tripé aí da sustentabilidade que é tanto falado. E aí o terceiro ponto é o cinismo da sustentabilidade, que eu também acho que é um pouquinho atrelado ao greenwashing, que é o cinismo da sustentabilidade, ele é muito atrelado ao que a gente considera que é desenvolvimento sustentável, né?
a partir de que eu posso considerar que aquela empresa, de fato, está em desenvolvimento sustentável se ela ainda continua com impactos negativos no meio ambiente. Né? Na verdade, o nosso desenvolvimento nunca será sustentável. Então, existe um certo cinismo quando a gente atrela a empresa resultados de, entre aspas, desenvolvimento sustentável, os ODS aí, né, que é da ONU, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que a empresa acaba alcançando e comemora por aquilo e acha que aquilo está suficiente para, de fato, se chamar de desenvolvimento sustentável na empresa. E, na verdade, há um cinismo por trás. Então, esses 3 pontos foram os pontos que eu lembrei, que eu poderia colocar como desafios, né, para quem está entrando aí no mercado de trabalho, para quem também já está na área de pesquisa, e coisas que eu tenho enfrentado. E aí, vulnerabilidades pessoais, né? As minhas vulnerabilidades na área. Às vezes eu tenho a sensação de realizar um trabalho que, no fim das contas, é irrelevante. Os esforços, às vezes, não produzem os resultados que tive a expectativa de ver. Então, acredito que quem já trabalha na área, ou quem já teve algum contato, pode ter essa sensação. E aí, o que Deus tem falado no meu coração, inclusive mediante essas leituras, esses livros, em devocionais e em conversas com pessoas, é que eu preciso lembrar de não depositar as minhas expectativas, né? Eu coloquei aí de maneira mais abrangente, eu coloquei as nossas expectativas e sensação de bem-estar no trabalho, que é aquilo que eu vim trazendo nos slides anteriores. Lembrar que a fé é a certeza daquilo que não vemos. E que muitos heróis da fé não viram os resultados de seus esforços / promessas sendo realizados. Então, assim, a gente tem que lembrar, infelizmente, em vários pontos, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas, às vezes, a gente consegue mudar uma pessoa, mudar uma perspectiva, mudar a gente mesmo, né? E através do que a gente aprende no trabalho, a gente leva para casa, e a gente traz isso para nossa família, e a gente consegue educar um filho, um sobrinho, né? Então, assim, as coisas, elas acabam sendo sementinhas plantadas que mais para frente alguém vai colher ou então nunca vai colher, né? E aí isso está realmente abaixo da soberania de Deus. É Ele que decide o que Ele quer fazer, né? Então, quando eu coloco aí de lembrar de não depositar as expectativas e sensação de bem-estar no trabalho, é justamente porque tem resultados que, de fato, não dependem da gente. E até aqueles resultados que dependem da gente vão estar abaixo da soberania de Deus. E aí a indolência no trabalho, né? Eu disse que ia trazer um pouco sobre a idolatria, estava falando de idolatria até agora há pouco, e trago também um pouco sobre indolência, que é quando a gente negligencia, né? Que é quando a gente, de fato, vai para o outro extremo. Então, e a indolência ela também pode vir da frustração reincidente, né? Ou o desleixo sem causa aparente pode também nos tornar indolentes no trabalho. Então, às vezes, o desleixo ele também não tem uma causa aparente, às vezes é só um modus operandi da pessoa, porque acha que, mas eu trabalho da mesma forma como a gente acaba fazendo um desnível, né? Mas eu trabalho demais e eu causo impacto social, eu não vou dar atenção à minha família. Da mesma forma, o desnível pode acontecer do lado oposto. Eu dou atenção demais à minha família, eu trabalho muito na igreja, já sou missionária, tem muita gente que tem essa visão, né? De que missões é só dentro da igreja. Então, eu deixo meu trabalho um pouco de lado. E, na verdade, a gente não pode ter essa visão de indolência, né? Porque se for verdade que Cristo é o nosso Senhor, então todas as coisas em nossa vida possuem um significado novo, inclusive nosso trabalho. Então, a gente encontra a base bíblica para isso em Efésios 6:5 e em Colossenses 3:22, que vai falar para a gente fazer tudo como se fosse para o Senhor e depositar amor em tudo. E aí, uma frase de Abraham Kuyper, que vocês devem conhecer, né? Não existe um único centímetro quadrado em toda a criação a respeito do qual Jesus Cristo não exclame: isso é meu e isso pertence a mim. Então, inclusive, o nosso trabalho é mais uma ferramenta que pertence a Deus. E aí, a gente, lembrando disso, a gente não tem desculpa para ser negligente, para ser indolente. Nosso trabalho, mais uma vez, eu falo aqui, né? Não somente o trabalho em empresas, mas o trabalho acadêmico que vocês desenvolvem e os estudos também. E aí as discussões finais. Já são 7:50, estou bem pontual. Não importa o que façamos ou quanto gostamos do nosso trabalho ou não gostamos, a coisa mais importante é fazer o nosso trabalho com fé. Fé em Deus e em seu plano para nós nesse mundo.
Ponto 2. Não importa o quão árdua ou inteligente seja a forma como você trabalhe. Todas as suas realizações têm a ação e permissão de Deus. Então, isso é importante para a gente lembrar, tanto que a gente não é autossuficiente, como também que os nossos esforços, eles dependem de Deus. Mesmo que eu faça tudo muito bem feito, seja inteligente e me esforce demais, às vezes Deus pode querer que aquilo dê errado de alguma forma, e ele tem um propósito naquilo e tudo bem por aquilo. Então, é óbvio que a gente vai ficar triste, a gente pode se frustrar, mas o importante é que a gente entenda que a permissão de Deus está sobre a nossa vida e a soberania dele também. Ponto 3. Não é o que fazemos que é realmente importante. O que importa é para quem estamos fazendo. E aí isso também nos livra um pouquinho do fardo dos resultados, né? Da visão de resultados, da visão ativista. Porque o que importa é para quem estamos fazendo, é para quem a gente se relaciona no nosso quarto, para quem a gente dá as nossas orações, para quem a gente conversa, que é o nosso Deus, né? Então, esses foram os pontos que eu trouxe para vocês. Já abro para as perguntas. Agradeço aí a todo mundo por ter me ouvido. Espero que isso tenha plantado, de certa forma, no coração de vocês algo, né? Que Deus tenha falado com vocês, assim como Ele falou comigo. Na verdade, o meu intuito era que fosse muito mais uma conversa, mas como eu não tenho muita propriedade para entender como é o esquema de vocês, né? A logística de vocês aqui durante as palestras, eu acabei deixando as perguntas para depois. Então, se vocês quiserem já responder aquelas perguntas que eu tinha exposto, se vocês pensarem em alguma coisa, o momento de interagir é esse. Já vou parar aqui a partilha, a apresentação. E vamos lá. Aqui, Cecília, muito bom, parabéns, excelente palestra. Muito legal você trazer esse tema. Porque às vezes a gente está sempre ouvindo temas com alto nível científico, né, elucubrações, né? Mas, pô, muito legal você trazer essa reflexão, até porque muita garotada aqui é da graduação, ou está terminando, ou estão mais no meio nisso, mas essas perguntas, esses questionamentos, isso vem mesmo, que de um lado ou de outro pode ser muito opressor, dependendo da circunstância. Então, é uma realidade que, principalmente quem fica lá do cristão, e ciência passa, né? Então, é algo complexo. Então, assim, pessoal, a Cecília está disponível. Claro, eu tenho até coisa para comentar, mas eu gostaria que vocês falassem, né? Então, Zé Diogo é o rei das perguntas, adora fazer pergunta. E aí, Zé Diogo, se o pessoal estiver querendo falar, a Cecília está aí para responder, tá bom? Querem? Vamos lá. Ela mesma questionou vocês sobre alguma coisa. Tenho certeza que esse é um tema que incomoda. Brilhinho está passando aí. Vamos lá, pessoal. Ninguém? Zé? Peraí, a Lorena fez um comentário aqui. Tem um pessoal que às vezes não consegue falar no microfone. Eu li o que ela colocou. Que massa, Lorena. Fico feliz. Foi o que eu pedi em oração, né? Eu disse, Deus, fala com as pessoas da mesma forma como o Senhor tem falado comigo. Que bom que você se identificou. Você é da área ambiental também? Se você tiver o microfone e quiser falar, Lorena, senão você pode dedicar. Você pode digitar. Ela falou que fez biologia. A Lorena fez biologia. Você já é formada então, Lorena? Tá. Você fez na Rural mesmo? Eu nem sei. Às vezes eu não sei todo mundo quem é de quem. A Lívia, ela fez no Fundão, tá vendo? A Lorena fez no Fundão, na FRJ. A Lívia está falando que foi excelente. Esse tema tem me incomodado muito também. Estou na graduação e ainda me vejo perdido do que fazer no futuro. Mas é normal, isso acontece. E uma coisa importante, que acho que a Cecília vai concordar comigo, uma coisa importante é que você tem que ter em mente o seguinte: trabalho é uma coisa, área é outra. Entende? Porque você pode amar a sua área, mas não necessariamente você vai trabalhar exatamente num local que você vai se sentir valorizado ou em que as coisas vão ser corretas, porque acontece de tudo. E aqui tem um da geologia aqui assistindo, que é o Hudson, né? Eu não sei se ele saiu e tal, mas ele eu vi quando ele entrou. Por exemplo, na parte da geologia, a área ambiental tangencia com geologia, com a física do Zé Diogo, que está quietinho, não fez nem pergunta, tangencia com química e tudo, até com direito, né? A ambiental hoje tem implicação muito grande, socioeconômica, enfim. Então, assim, ela tem uma grande
interdisciplinaridade, inclusive. Então, todo mundo já pode lidar com esse tema, né? Então, mas quem está na geologia, quem trabalha com geologia ambiental, coisa não é muito simples, não. Porque o cara que vai ser... Eu lembro do pessoal da minha turma, como que chegou a trabalhar com os areais ali de Seropédica mesmo, falando isso aqui, até falando do lugar, né? Mas nem... Está gravado, mas enfim, mas que receberam até ameaça de morte. Hoje está um pouco, ainda continua complicado, mas em lugares mais ermos, nos grandes centros urbanos já está mais, porque a legislação ambiental ficou mais rígida ou mais burocrática, talvez seja a melhor palavra do que rígido, e as pessoas foram se adequando, até usando o greenwashing que a Cecília falou. Mas há uns 10 anos atrás, muita coisa se resolvia em bala. Ainda se resolve em alguns rincões desse país, mas muita coisa se resolvia em bala. Então, assim, é uma área espinhosa também, porque, acima de tudo, e aqui, pelo amor de Deus, quando eu falar isso aqui, não façam nenhum juízo de valor. Mas como a gente está no mundo capitalista, essencialmente, na cidade, o dinheiro manda. Assim, é o lucro. Aquela coisa, desde o pequeno empresário ao maior, até a empresa pública. Então, assim, as pessoas... A ideologia da coisa é importante, a gente tem que ter um meio ambiente, até por nós como cristãos, como vocês tiveram a palestra da Kathleen já aqui, a gente tem que prezar pelo meio ambiente de qualidade, a gente cuida, Deus deixou como mandato a gente cuidar da natureza. Só que as pessoas, na verdade, viram tirar vantagem disso aí, entende? Então, assim, a partir do momento que o cara vê que ele pode até lucrar com isso, ou minimizar prejuízo para... Ele vou fazer, tá legal, vamos adaptar. E isso que aconteceu. Então, isso pode ser frustrante, sim, em determinadas situações. Então, não estou frisando isso para a gente fazer bem essa distinção de área para trabalho, né? Que é importante vocês entenderem isso, tá? Assim como em áreas, principalmente quem vai lidar mais com gestão, fiscalização, tem que estar bem com o estômago para isso, saber lidar com isso, porque vai lidar com as piores nuances de todo o sistema que a gente vive. Tá? Cecília, quiser complementar alguma coisa aí? É exatamente isso, Arthur, porque eu lido exatamente com fiscalização, mas em auditorias internas, né? Eu imagino que fiscalizações externas ainda a pessoa tem que ter mais estômago ainda, mas eu fico feliz aí, Lorena e Lívia, de vocês terem gostado. Digo que é normal, principalmente nessa fase de graduação, né? A gente se sentir perdida. Na verdade, eu entrei muito decidida na minha graduação, o que é muito difícil para alunos de administração, né? Normalmente o pessoal indeciso vai para administração. Eu entrei muito decidida, eu me decidi muito cedo para a área que eu gostava, e durante o processo da graduação, e pelo fato de ter começado a trabalhar e de ter visto que as coisas não são muito como a gente idealiza, eu comecei a me sentir perdida, né? Então, acho que, hora ou outra, essa sensação de indecisão, de não saber muito bem para qual caminho seguir, vai acontecer. Então, eu acho que o importante é orar a Deus, entender se Ele realmente tem algum propósito com essa frustração, às vezes para mostrar um ídolo do coração, né? Mas, às vezes, também pode ser que Ele queira que a gente mude de área, ou que aquela área já fez, a gente já fez o que podia fazer, e já é um ciclo que se encerra, né? E aí, para todos esses passos, essas tomadas de decisão, a gente precisa estar muito bem alinhado com o Espírito Santo, para não acabar caindo em nenhuma negligência e nenhuma idolatria, né? A gente também não pode ser negligente com aquilo que a gente já conquistou, né? Às vezes, precisa pensar muito bem, vou largar a graduação, poxa, eu conquistei já 7 períodos, 8 períodos e vou largar, então precisa pensar direitinho qual é o caminho mais coerente, e isso só Deus mesmo, para dar sabedoria e discernimento. E pessoas, né? Conversar, me coloco à disposição para conversar aí com vocês, meninas, que colocaram no chat, me adicionem aí, Arthur pode dar meu número para quem quiser. Conversem sobre isso, tenham pessoas com quem vocês possam prestar contas, ser vulneráveis, né? Pessoas que entendam da área de vocês, a área tanto técnica como acadêmica, como profissional, que possam dar essas orientações. Arthur, com certeza, deve se disponibilizar para isso, né? Ele está nessa área de geologia já há um tempo. E eu também estou disponível para isso, viu, minha gente? Quem quiser conversar, pedir uma oração, eu estou por aqui. Legal, Cecília, a Lorena colocou ali, né, que eu achei bacana, ela escreveu a meia apresentação. Respondendo a pergunta do início, eu ainda não vejo o propósito de Deus onde estou trabalhando, eu ainda não me encontrei. Fez muito sentido para mim a frase, o que fez sentido agora não faz mais. KKKKK. Ela botou, vou até enviar para alguns amigos quando for para o Face.
Isso é super normal. Aliás, pessoal, a gente sei que muitas vezes a gente acaba se encontrando uma vez por mês, que é quando a gente aqui usa um ciclo de uma vez por mês, a gente não consegue fazer a cada 15 dias, até por mim mesmo. Mas o fato, às vezes, de ser muito ocupado não quer dizer que eu não possa atender. Algumas pessoas do grupo são mais próximas, já falaram comigo. Estamos sempre à disposição. A gente está aí não é só para fazer palestra, a gente está aí para escutar vocês também nas suas dores. A Cecília tocou uma coisa que é muito importante. Senhores, Diogo, estou esperando só manifestações, Diogo. Eu só gosto de perturbar ele, porque ele sempre faz pergunta para pegar todo mundo pelo pé. Mas o fato é que o Hudson, estou jogando o Hudson de exemplo, porque é meu aluno de geologia. Minhas aulas são tão ruins que o Hudson dorme nas minhas aulas. O Hudson, ele vira o olhinho assim. Olha, mentira. Não, você vira. Não, que mentira, ele vira o olho assim. Eu não sei do que você está falando. Ele sabe, sim. Na época do presencial. Mas, enfim. Agora, no remoto, eu não vejo. A câmera fecha e deve estar roncando. Mas o fato é que o Hudson, ele está aí para atestar o que eu vou falar. A fala da Cecília é muito boa para mim também, porque eu sou meio workaholic, não escondo isso de ninguém. E o Hudson, eu digo porque ele é da geologia, então ele pode falar. Eu sou o cara que tem 4 mestrandos nas minhas costas que eu estou orientando. 2 estão com problemas aí sérios, tadinhos, complexos. Mas, assim, fui subchefe 2 anos, chefe 2 anos, agora subchefe de novo. Mas esse subchefe, graças a Deus, temporário, aqui em maio eu estou me afastando para fazer um pós-doutorado lá em Porto Alegre. Eu vou ficar 1 ano de pós-doc afastado. Aliás, quem é do grupo não sabia ainda, está sabendo, mas fique tranquilo, o núcleo não vai acabar, não. Eu vou continuar cuidando disso. Trabalho, até meu outro grupo de extensão. Eu tenho 2 grupos de extensão, esse e um do petróleo. Mas, assim, não tem problema, desde que eu tenho. Assim, não tem problema porque não tem ninguém com bolsa, então eu me informei tudo isso em relação à extensão. Mas da pós-graduação já estou com afastamento já alinhado, departamento também, eu estou trabalhando muito esse período agora, para ajudando o povo, eu estou até com carga horária maior do que normalmente já era de disciplina, eu botei de propósito, para você ver como é que eu sou. Porque eu vou me afastar durante 1 ano, eu já organizei tudo, né? Dia 26 de maio, e já passou em todos os locais complexos, já está lá no finalmente do processo, então eu vou realmente me afastar, mas fazer um pós-doutorado, mas é porque eu preciso fazer, é uma coisa que eu queria muito, porque eu amo o que eu faço, aí o meu caso é diferente, mas ainda assim a gente tomar muito cuidado, porque eu amo o que eu faço. A Cecília sabe que há pouco ela me conhece, ela me conheceu bem, mas ela viu o meu jeito de falar, até quando a vez a gente passou naquele parque lá de Petrópolis, eu falo de geologia. Eu tive uma aula prática. Eu gosto muito do que eu faço, gosto da aula, e assim, para mim esse negócio de remoto me incomoda, eu quero voltar ao presencial quanto antes. Mas, tipo assim, eu oriento mesmo, um monte de projeto, estou em 2 projetos de pesquisa também, faço muita coisa, sempre gostei. Só que, às vezes, a gente tem que dar um break. Porque, claro, eu, graças a Deus, tenho feito a obra de Deus mesmo. Tem aqui a ABC2, onde eu me encontro como ministério também. A igreja, mas a gente tem a família, né? Tanto a igreja como o trabalho podem se tornar deuses se a gente não souber controlar. Porque Deus mesmo é Deus. Na igreja não é mais importante que o próprio Deus. Isso é uma outra coisa que a gente, às vezes, tem que prestar atenção. Porque, às vezes, a gente é muito ativista e não toma cuidado com isso. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Trabalhar, eu acho que isso, eu faço questão de falar isso, porque o que me incomoda, até por ser workaholic, o que me incomoda muito o lado da indolência, sabe? Porque eu vejo demais. E me irrita. Eu lembro, não vou dizer, uma vez, um episódio com uma pessoa, posso dizer quem nem onde, mas assim, uma pessoa, já tem anos isso, e a pessoa diz, não, eu vou embora mais cedo, porque eu trabalho, eu ajudo a levantar comida lá para o pessoal na igreja, o trabalho social. Eu falo assim, feliz, mas aí tem que cumprir esse horário de trabalho. Assim, então, tipo assim, essas coisas me irritam. A gente não pode ser indolente. Até porque, assim, você não pode também transformar seu trabalho num Deus, numa idolatria, como a igreja também não, como eu já falei, porque às vezes você adora a igreja e as atividades da igreja, mas não a Deus. Só que a questão, gente, também é o seguinte, eu não sei de onde as pessoas tiraram que trabalho é tortura. Trabalho é bênção. O pessoal pega lá o exemplo que Deus disse para Adão e Eva, que eles não, eu não disse que era tortura, eu disse que eles iam suar. Eles iam suar para conseguir o que tinha, o que Deus estava dando bem bom para eles agora iam sofrer. Iam ralar. Mas não disse que é tortura, é um pecado. Não, o pecado foi o que ele fez. Trabalho, como bem colocou a Cecília quando ela botou os versículos depois, né? Gente, trabalho é coisa valorosa. Pô, no trabalho que você interage com pessoas, conhece, você produz, né? Você desenvolve. Então, porque eu falo isso que eu também me irrita muito ouvir umas coisas, né? Do gênero, que eu já ouvi assim. Que mensagens, aí eu tô falando do outro lado, né? Às vezes mensagens, porque é perigoso você estudar demais, você ter doutorado, já ouvi isso, eu já ouvi para mim, porque você se afastar do Senhor, vai se tornar arrogante. Na verdade, quem está falando essa frase é que é o arrogante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas.
E uma das coisas que eu agradeço muito pelo trabalho da ABC2, né, é que a gente respeita as diferentes visões e procura viver num equilíbrio, tentando trazer bom senso e assim ter diálogo, uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia entre o mundo secular e a igreja. Então, assim, entenda também, tem que orar muito a Deus, foi o que a Cecília falou, tem que orar muito. Porque às vezes Deus dá destinos diferentes para a nossa vida. Eu vou contar uma história rápida, eu nunca falei, nem o pessoal de geologia sabe dessa história, que é o caso do Woody, é o único aqui hoje. O pessoal da geologia está bem enrolado de outras paradas também, né? Mas assim, uma história que pouca gente sabe. Mas eu fiz técnico em meteorologia no Cefet, no Rio. Eu sou técnico em meteorologia. Alguns sabem disso que eu falo, eu adoro ficar vendo negócio de chuva, clima e tal. Só que eu queria fazer meteorologia no nível superior, era ponto definido na minha vida. Tá? E tá gravando, não tem problema não. Era um ponto definido da minha vida. Só que é aquilo, né? Meteorologia, aqui no Rio só tinha o FRJ. Em São Paulo, na USP. Naquela época não é como é agora, que você tem Enem, não. Cada um tinha o seu vestibular. Ainda tem algumas universidades que têm seu vestibular separado, mas naquela época era assim. E aí, eu só dava para fazer o FRJ. Não tinha como ir para São Paulo fazer, então não tinha condição. Até na época, Climatempo ainda estava no seu início. O Carlos Magno, que é o dono da Climatempo, que é meteorologista formado na FRJ, para quem é da geologia, ele é colega de turma do Sérgio Valente, que foi meu orientador, é professor aqui na Geologia da Rural. Ele estava começando a empresa e tinha até chance de contratação, fazer um estágio lá no ERJ, tinha até uma chance que os caras iam contratar se eu passasse para a USP, isso é sério. Só que aí não deu para fazer para a USP, esquece a contratação, fiz para o fundão mesmo, mas é aquilo, aí eu só fiz fundão, porque eu não tinha grana para pagar outras inscrições. E aí eu lembro que eu tirei nota boa em tudo, fundando aquelas provas discursivas, mas tinha que tirar 3 em matemática. Hoje não é nem assim, mas tinha que tirar 3 em matemática, pelo menos 3 em matemática. Foi óbvio, não podia zerar nada, né? Cara, eu tinha mais ponto que quase... praticamente todos os candidatos que fizeram para meteoro, para meteorologia. Só que eu tirei 2,5 em matemática, inacreditavelmente. E eu... Tá. Aí, no outro ano seguinte, fiz a mesma coisa. Parece praga. De novo, e 2,5 em matemática. Outra vez, ela contando, ninguém acredita. E bem nas outras coisas. Aí uma coisa, vou fazer. Aí eu tinha conhecimentos na meteorologia do fundão, você falando, faz, se você não passar, a gente pede transferência, se você passar para outra. Então eu resolvi fazer para outras. Aí eu botei física na UERJ, Deus me livre, física na UERJ, física na UF. Mas é porque meteorologia é muita física, foi assim que eu pensei, botei física na UERJ, física na UF. E aí, o que eu vou botar na rural? Aí eu lembrei que o estágio da meteorologia na UERJ era mesmo corredor da geologia, então eu tinha visto uma vez um trabalho de geologia, eu vou botar geociências, é mais legal que física, eu vou botar geologia. Pois bem, eu passei para física na UF, física na UERJ, geologia na rural, mas não passei de novo para meteorologia no fundão. De novo, com a mesma história do 2,5. Cara, dessa vez eu tirei 9 na prova de física da FRJ. E 8 na de química. E tirei 2,5 na matemática. E tirei 7 na matemática da UF. Que a prova da UF é o inferno, né? A gente fala, UF, que a prova da UF é um porra. A escolha da UF parecia discursiva. E você ficava, não brincava isso. Mas eu falava, vou fazer geologia, que é mais legal que física e tal. E aí, quando eu comecei a geologia, cara, se você conversar, ele que é da geologia, conhece o Alan, que é professor da geologia também, que trabalha comigo, pode perguntar para ele. Cara, eu reclamava, não aguentava, que me irritava aquela geologia da rural no primeiro período, eu tinha ódio daquilo. Eu queria ir embora, parecia que tinha uma nuvenzinha negra na minha cabeça que eles falavam, que eu reclamava, não quero ficar aqui, já estava tudo ajeitado para ir para o fundão, para transferência. Tá, que aí veio uma greve, né, para variar, naquela época, então teve um monte de greve. E foi há mais de 3 meses que os caras fizeram a greve, acabaram a greve, mas eu lembro quando acabou a greve, falou assim, não, mas só vamos voltar depois que a Copa acabar. Por isso que eu torci tanto para a França naquele ano todo o Brasil. Eu ri muito quando o Brasil perdeu para a França em 98. Aliás, eu não torço para a seleção brasileira desde 1986. Quem me conhece, no Brasil perdeu para a França. Desde lá só torço contra. Brasil, Copa do Mundo. Mas assim, eu não gosto desses jogadores da seleção. Mas enfim, o fato é que durante a greve Deus falou comigo. Assim, eu tive um sonho. E umas coisas começaram a me incomodar. Mas eu tive um sonho, Deus falando nitidamente para mim. Mostrando algumas... Eu vi, assim, tem pessoas que você precisa conhecer ali. E eu não queria ficar na rural. Mas assim, você tem pessoas que você conhecer ali. Você tem que... Eu quero você no meio do fogo cruzado. Isso aqui. E olha, gente, não tô brincadeira, não. A maior parte dos amigos que eu fiz era tudo pessoal que gostava de droga, fazia loucura. Mas assim, todos respeitavam a minha fé e tal. O geologista tem doido mesmo. E eu tive grandes experiências de conviver. Foi bom para mim, que eu tinha muito de preconceito, dificuldade de vivenciar com os diferentes.
seja em questão de sexualidade, de droga, de tudo. Ali eu fui forçado porque eu estava aquele cara de igreja, ali nascido e criado, que, não, tudo bem, Cefete já me moldou mais um pouco, mas eu não estava muito acostumado com coisa fora disso. Hoje tu vai pro campo, tu faz de tudo. Enfim, e realmente, cara, um monte de Deus colocou um monte de pessoas que cruzaram meu caminho, assim, e a verdade é que aquilo trouxe paz de espírito depois daquele dia que Deus falou comigo mesmo. Foi uma vez que eu tive uma experiência marcante, assim, eu nunca mais quis saber de trocar, e quando eu voltei, não, todo esse pessoal que era da meteorologia do fundão não entendeu nada, mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu já estou realizado, fazendo pesquisa, sou professor, mas assim, acima de tudo, Cecília, estou falando demais, mas Cecília está aí para conversar, eu estou aí para conversar, todo mundo, mas nunca esqueça de fechar a porta do seu quarto e entrar no silêncio, como já dizia o Catedral na sua música. Entra no silêncio, longe dos outros, e escuta uma única palavra. É isso que você precisa, antes de qualquer coisa, porque ninguém mais vai te ouvir, te entender do que Deus, tá? Porque é isso mesmo, né? A gente não entende. Eu costumo dizer, o pessoal gosta daquela música, né? Nunca chega atrasado, né? Sabe aquela, nunca chega atrasado, vocês sabem, né? O plano de Deus que fala, aquela corinha que fala isso, né? Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda. Vocês conhecem essa música? Ele fala assim, que Deus nunca chega atrasado. É verdade, Deus nunca chega atrasado nem adiantado. Eu acho que muitas vezes a gente gosta de falar do atrasado, mas o nosso maior complexo é com o adiantado, porque a gente quer que seja na hora, ou para ontem. Só que Deus não vai chegar adiantado, eu lamento te informar. Ele vai chegar no tempo certo. Tá? Então é isso. Eu já falei muito, a própria Cecília tem hora, mas só alguém mais quer fazer algum comentário? Zé Diogo, você vai ficar realmente silencioso. Não estou acreditando, vai cair granizo. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vivi, pode falar. Estão falando isso, assim, eu tive uma experiência muito grande, né? Porque quando eu terminei o segundo grau, eu não trabalhei, tentei vários concursos no passado. Aí um tempo Deus me levou a trabalhar na clínica da família. Aí eu fui trabalhar lá. E assim, eu ficava assim, todo dia eu orava, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero ficar aqui. E aí ele falava, calma, calma, calma. Aí até um dia que tem um propósito na sua vida. Aí Deus falou, tem um propósito aí. Tem pessoas que precisam conhecer Jesus e você fazer o caminho, assim, a ponte. Aí eu comecei, todo mundo que não era crente, eu chamava para ir para a igreja. Eu paguei até jantar de passagem. Eu fui atrás da pessoa que eu precisava, que eu pensei assim, se eu levar logo, eu vou me livrar logo daqui. E fui correndo, desesperada, né? Aí fiz de tudo, gente, fiz de tudo. E não consegui encontrar tal pessoa, as pessoas que eu tinha que falar de Jesus. Até um dia que um amigo meu lá de serviço, que é meu amigo hoje pessoalmente, ele não falava comigo. E eu saindo pra almoçar. E ele, posso falar contigo? Aí eu, oi, fala. E ele, eu tô pensando em me matar hoje. Ele tava com depressão e não falava pra ninguém. E aí eu conversei, aquele dia a gente ia ter um papo, chamei ele pra ir na igreja, um dia faz tratamento, tá muito bem. E assim, foi maravilhoso, porque eu entendi que ali era uma passagem, e hoje em dia eu vejo assim que aquilo não só foi uma passagem para mim, porque me mudou, foi uma experiência que eu aprendi muito, eu ouvi muita voz de Deus, e algumas coisas que hoje em dia eu sei, alguns posicionamentos que eu tenho, foi dali. Então, foi um tempo da minha vida que eu precisava também. Foi muito marcante, assim, na minha vida profissional. Fiquei lá 4 anos, tá, gente? 4 anos. Muito bom, Vivi. Vivi é da Química e está aqui também com a gente. Cecília, bom, isso. Acho que se alguém quiser mais falar, manifesta aí rápido, porque a Cecília tem que ir. Eu só tenho a te agradecer para você. O Hudson está ali agradecendo, dizendo que a palestra foi inspiradora. Ele também tem que sair. A gente também está encerrando agora, Hudson. Cecília, suas palavras finais aí para a gente orar e terminar. Pessoal, peguem meu contato aí com o Arthur, as meninas que falaram no chat, caso vocês queiram trocar alguma ideia, queiram conversar sobre essas questões, viu? Fiquem à vontade para conversar comigo. E Arthur, acho que pode disponibilizar, né? Depois o meu WhatsApp para elas. Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar com vocês agora. De fato, eu tenho aula agora, já está rolando. Então eu preciso ir mesmo, mas vamos orar, né? Ok, vamos orar. Bom, eu vou estar orando, tá, já para a gente terminar. Breno,
Muito bom te ver aí também. Valeu, turma. Foi muito bom. Que Deus abençoe o casamento de vocês desde já. Amém. Bom, isso aí. Então vamos estar orando para que Deus abençoe a vida de Breno e Cecília e para todos nós nesse ano novo. Começa que a gente às vezes fica até sem a sensação de ano novo, né? Por causa da Covid, mas temos muita coisa aí, pessoal. E lembrando que até para quem está por fora, mas eu já hoje comecei o processo de renovação do nosso grupo na Pró-Reitoria de Extensão e cadastrei lá as pessoas que tinham preenchido realmente aquele formulário que eu passei no passado. As pessoas estariam interessadas em se envolverem mais. Se alguém ainda tivesse interesse, fala comigo, está no privado. Mas eu já, pessoas como a Lívia, a Vivi, a Tamata, que não pôde vir hoje, a Karen, se manifestaram, estão junto com o Zé Diogo, que está eternamente sempre. Né? E a gente, essas pessoas são aquelas, porque realmente para ter um certificado, para se envolver na ação de extensão, você não pode só participar da palestra aqui, né? Você tem que se envolver ativamente e promover, lidar com o grupo, né? Ajudar, é assim que funciona. Óbvio, quando a gente tem jornada, essas coisas, aí são, todo mundo que participa tem direito a certificado, né? Mas só dando lembrete, se alguém ainda quiser isso, fala comigo. Porque embora eu já tenha feito a proposta e mandado, mas depois eu posso adicionar pessoas, tá? Mas aí sabe que trabalho é mais um pouquinho, não é só assistir, envolver aqui, mas é se envolver com a atividade do grupo, tá bom? A gente, dado o recado, a gente vai estar orando, o Zé Diogo depois vai subir no Facebook a apresentação para a galera que não pôde assistir, e é isso, pessoal, vamos orar. Seu Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar vivos mais um dia. Nessa hora, muitos ainda estão chorando, muitas pessoas ainda têm morrido, não só por Covid, mas por uma série de outras coisas. E o Senhor tem nos dado a graça de estarmos vivos. Muito obrigado por isso. O Senhor ainda tem um plano para a gente aqui nessa terra até hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Cecília, pela palestra que ela trouxe aqui. Que nós entendamos, Senhor, que sim, o trabalho é importante, mas ele não é maior que o Senhor de jeito algum. Não podemos nos desconectar da Tua presença. Temos que valorizar a nossa família. E também não nos deixe ser indolentes no nosso trabalho. Pelo contrário, nós temos que ter excelência para ali mostrarmos que somos, sim, servos teus, desenvolvendo um bom trabalho, dando testemunho. Que de nada adianta falar se os nossos passos, na nossa ação não correspondem ao que nós falamos. Muito obrigado pela vida de Cecília por isso. Cuida dela, do Breno. Abençoe a vida dos dois, já abre a porta para tudo que eles têm que resolver para o casamento, todos os seus planos, que eu possa estar em cada pedacinho da vida deles, que eles possam realmente viver plenamente o sentido que o Senhor diz da Bíblia de uma só carne, sendo realmente um casal que louva e serve a Ti e que será realmente muito usado e abençoado pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, dá-nos a paz, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Amém. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.